Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos para a nossa terceira aula de prosperidade bíblica. Amém? Nas últimas aulas nós pudemos ver que para que a gente possa entender sobre a, o testemunho perfeito, nós precisamos, na primeira aula, termos um coração puro. Na segunda aula nós vimos a maldição que existe sobre a vida daquele que não é dizimista, né? E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais em Malaquias 3. Hoje nós vamos analisar o versículo 10 de Malaquias 3. Então, desde já eu peço para que você pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, leia sua Bíblia, faça as anotações que você precisa fazer. Nosso objetivo é que você venha ter um maior entendimento sobre o que acontece com uma pessoa dizimista, alguém que decide viver aquilo que a palavra do Senhor ensina a viver, tá? Se você for analisar a vida dos homens, dos grandes homens de Deus, você vai perceber que eles sempre tiveram um compromisso com o dízimo. Você vai ver, por exemplo, que Abraão foi dizimista, você vai ver, por exemplo, que Jacó foi dizimista e por isso ele colheu tantas coisas diante do Senhor, mesmo tendo enganado seu irmão, mesmo tendo errado, o Senhor o prosperou muito, muito mesmo. Então, qual é o nosso desejo com esses vídeos? Que você venha ter um entendimento sobre tudo isso e que você possa desfrutar disso na sua vida, tá bom? Não tem como, eu já falei isso, não tem como você entender isso e aceitar isso na sua vida sem ter um coração puro para isso, amém? Então, as Escrituras, ela é um livro de pureza. Então, se você não lê-lo com um coração puro, não ler a Bíblia com um coração puro, você nunca vai entender e muito menos pôr em prática aquilo que a Bíblia nos ensina, tá? Então hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, hoje nós vamos ler o versículo 10, o mais famoso versículo sobre o dízimo, tá? De Malaquias, o mais famoso. Se você for em qualquer igreja ou com qualquer irmão que frequenta a igreja, você for conversar e você perguntar assim, me fale um versículo que fale sobre dízimo. O primeiro versículo que vai vir na mente dele é Malaquias 3:10. E nós vamos ler Malaquias 3:10 e vamos tentar interpretá-lo, tá? Porque muitas pessoas até vão à igreja, até leem a Bíblia e até dizimam, mas eles não conseguem a prosperidade total nas suas vidas porque não conhecem, não entendem o que leem, né? Então, a nossa intenção aqui é de uma forma simples, não muito didática, poder explicar para vocês o que a Bíblia está falando, tá bom? Então vamos lá, Malaquias 3:10, eu vou ler todo o versículo, depois a gente volta e vai explicando ele, vamos vendo alguns outros textos para afirmá-lo, tá? Malaquias 3:10 diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar bênção sobre medidas sobre vocês. Então, como eu falei, o meu maior compromisso com essas aulas não é encher vocês de conteúdo. Por isso que nós estamos liberando os vídeos em fragmento, para que você possa ouvir, né? No sábado você recebeu um vídeo que falava sobre a pureza de coração. Depois, na segunda-feira, você recebeu um vídeo que falava sobre a maldição de quem não dizima, né? E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Nós vamos falar sobre como se deve dizimar, tá?
Não é simplesmente você pegar 10% das coisas, de tudo aquilo que é o seu salário e trazer na igreja. Ou ofertar, ou dar em donativo. Porque existe um caminho para que você possa receber tudo aquilo. O nosso Deus é um Deus de princípio. O nosso Deus, ele é um Deus que ele tem um caminho, que nós devemos seguir um caminho para que a gente possa experimentar e viver tudo isso, tá? Então, existe um caminho para que eu possa, então, alcançar o ápice de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que o versículo diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Num grosseiro modo assim, você já vai cair a sua ficha que essa casa do tesouro, o Senhor está se referindo à igreja. Porém, existem algumas linhas de pensamento que dizem que o dízimo não precisa ser entregue na igreja, porque a casa do tesouro não é a igreja. A casa do tesouro era um lugar como se fosse um ministério, como se hoje nós temos o Congresso e ali tem um departamento que é a Casa do Tesouro, né, onde se guarda toda a riqueza de uma nação. Então as pessoas dizem assim, não, por isso aqui nós não precisamos cumprir não precisamos levar esses dízimos até a igreja, porque eu posso fazer com ele o que eu quiser. Eu posso dar uma cesta básica, pegar todo o meu dízimo e dividir e entregar cestas básicas. Ou tem alguém que é carente, que precisa, então eu vou lá, levo para esse carente esse valor, pago a luz de alguém que precisa, enfim, compro um remédio para alguém que precise, né? Mas à luz das Escrituras, o que é a casa do tesouro? O que é a casa do tesouro? Na verdade, a casa do tesouro, e nós já vamos ler na Bíblia isso, tá? A casa do tesouro era uma recâmara ou um quarto, melhor dizendo, um cômodo dentro da igreja, dentro do templo, dentro da casa do Senhor, aonde era guardada todas as riquezas. Ali dentro era colocado as ofertas, as primícias, todas essas coisas eram colocadas ali dentro. Quer ver? Eu vou ler para você Neemias, você pode, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir comigo, tá? Neemias 10. Nós vamos ler a partir do versículo 37, mas é no versículo 38 que fala onde estava, o que era essa casa do tesouro que Malaquias fala. O versículo 37 diz assim: as primícias da vossa terra, as vossas ofertas e o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite, trairíamos ao sacerdote. As recâmaras, ou melhor, as câmaras da casa do nosso Deus. Olha só. Os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Versículo 38. Os sacerdotes, filho de Arão, estariam com os levitas quando estes recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Ou seja, a casa do tesouro era uma câmara, ou um quarto, ou um escritório, um cômodo, aonde se guardavam as ofertas e as primícias, tá? Vale a pena lembrar que na época eles entregavam o dízimo do ano, né? Então por isso era muita coisa que eles traziam, então precisava ser guardado e ao longo dos meses
eles iam distribuindo, os sacerdotes iam distribuindo conforme a necessidade de cada uma dessas. Então, a primeira coisa que você precisa entender, o lugar de você entregar o dízimo é na igreja. Você traz o dízimo à igreja. Ah, pastor, eu posso pegar o valor do meu dízimo e posso comprar de cesta básica e distribuir? Você pode, o dinheiro é teu, ninguém está te obrigando a fazer nada. Porém, a luz das Escrituras, você está fazendo de forma errada. Você pode comprar cesta básica como uma oferta. E nós vamos ver quando entrarmos para falar sobre oferta, nós vamos perceber isso, que não é só oferta, não é só aquilo que você leva na igreja. Oferta abrange coisas maiores, tá? Mas o dízimo não. O dízimo é algo determinado por Deus que deve ser trazido à casa do Senhor, tá? E só lembrando que o dízimo retém maldições. Nós estamos vivendo maldições porque roubamos a Deus. Falamos na aula passada sobre isso, tá? Aí ele vai falar agora também no versículo 10, ele vai falar o porquê que nós devemos trazer o dízimo. Como que o dízimo deve ser usado na casa do Senhor. Olha, vamos ler novamente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e aí ele vai falar o porquê que é necessário estar na casa, levar na igreja o dízimo, para que haja mantimento na minha casa. Quando a Bíblia fala mantimento, existe uma versão muito legal que fala assim, para que haja pão na minha casa. E naquele versículo que nós vemos ali, que nós lemos em Neemias, depois você pode voltar e ler, reler. Nesse versículo está falando sobre aonde deveria ser e quem deveria usar o dízimo. Para que haja mantimento na minha casa. O dízimo, ele existe para que haja manutenção da casa do Senhor. Para que haja pão na casa do Senhor. O pão se refere à palavra de Deus. Tá? O pão se refere àquilo que depois nós vamos ver. Vai ter uma aula que eu vou ministrar aqui para vocês que fala que eu vou falar aonde, como que você identifica o lugar aonde você deve dizimar, a igreja que você deve dizimar. E qual é o lugar? É onde você recebe o alimento, onde você recebe o pão. Então o dízimo serve para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja pão, para que aquele ambiente tenha condições, tá, de preparar um alimento para você, para que você tenha um alimento que não, se não for diário, pelo menos semanal, né? Graças a Deus aqui pelas plataformas hoje digital nós conseguimos alimentar a igreja diariamente, né? Então você tem o seu smartphone, você recebe uma mensagem todos os dias do seu pastor, ou se não todos os dias, mas a hora que você precisa você pode entrar em contato com ele, fica tudo muito mais prático, né? Então o dízimo serve para trazer mantimento à casa, para produzir mantimento, dar condição para que as pessoas, para que aquelas pessoas que estão envolvidas com a obra do Senhor, elas possam ter condições de servir ao Senhor e a servir a sua vida com pão, tá? Então, sim, o dízimo pode ser usado para, por exemplo, pagar o salário de um pastor para que ele fique integrado só para servir a igreja, preparando estudos, orando pelas pessoas, para que ele possa dar mantimento, dar alimento na casa do Senhor, tá bom? Então, para que serve o dízimo? Para dar condições da casa do Senhor levar alimentos, dar alimento, né? Ou nessa versão que eu gosto muito, que eu falei para vocês antes, para que a casa do Senhor ela possa produzir pão, ela possa ter pão. Pão se refere à palavra de Deus. Então, para que você possa chegar nessa igreja e você possa sentar num ambiente que esteja limpo, um ambiente que seja agradável, né? No nosso caso hoje,
com todo o conforto, tem um ar-condicionado. Tudo isso vem do dízimo, né? As transmissões que nós fazemos, às vezes você não pode vir, mas na sua casa você pode assistir o culto. Não pôde assistir na hora, mas você pode, na segunda, na terça-feira, a hora que você tiver um tempinho, você pode conectar o Facebook e você vai poder assistir o culto, você vai poder se alimentar. Então, tudo isso, o dízimo serve para custear a casa, para manter a casa aberta, né? Você sabe, no nosso caso, nós não temos um patrimônio nosso. O que nós temos é um local alugado, então ali nós podemos, com o seu dízimo, nós podemos manter esse lugar alugado, esse lugar aberto. E se você é membro da nossa igreja, tá? Se você é membro da nossa comunidade de fé, está assistindo esse vídeo, você pode, a hora que você quiser, nos questionar a respeito do que nós estamos fazendo com o dízimo que você leva lá. Então, eu quero ver onde é que a igreja está investindo e tal. Você tem todo o direito de fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E a última coisa que eu quero falar com vocês nessa aula é: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Todo aquele que é fiel com o Senhor no dízimo, o Senhor abre algo que ele em nenhuma outra parte das Escrituras ele permite fazer. Ele fala assim: você pode fazer prova de mim. Ou seja, você pode chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou sendo dizimista, eu estou sendo fiel com o Senhor. Então, eu quero fazer uma prova de que a minha fidelidade tem aberto as janelas do céu sobre a minha vida. Então, é o único lugar das Escrituras que você vai ter condições de questionar a Deus. Senhor, eu sou fiel, então eu quero que essa palavra se cumpra na minha vida. Abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas sobre a minha vida, que é assim que a sua palavra diz. Eu estou sendo fiel, estou entregando meu dízimo no lugar certo, tenho me alimentado neste lugar, eu encontrei o meu lugar, tenho sido alimentado neste lugar. Então, eu faço prova do Senhor agora. É o único lugar nas Escrituras que o Senhor permite que você faça prova dele. Tá ok? Amém, queridos? Então, essa é a nossa terceira aula. Fique atento. Nós vamos diariamente, todos os dias, às 21 horas, nós estaremos publicando uma aula sobre o testemunho perfeito da vida financeira no nosso estudo Prosperidade Bíblica. Amém? Deus abençoe sua vida e tenha um excelente dia, uma excelente noite e um resto de semana abençoado.